Olá e seja muito bem-vindo a esse vídeo, a essa aula que eu tenho grande prazer e a honra de poder estar compartilhando com você. Já posso te adiantar, né, sem delongas e sem falsa modéstia, que realmente é um conteúdo extremamente importante, que tem o potencial de transformar completamente o modo como você vive a sua vida e, consequentemente, também os resultados que você vem tendo. Meu nome é Fábio Silva, sou naturopata, mentor estilo de vida e idealizador do projeto do Instituto Sinapse de Aprendizado, onde a gente une Bíblia e ciência para poder transformar vidas. Então aqui hoje a gente vai falar sobre a dinâmica da evolução pessoal, ou pelo menos dentro dessa perspectiva da palavra de Deus, unida à ciência. Você vai ver aqui que a gente utiliza de modo intercambiável, né? A gente vai ali, depois volta, e na verdade ciência e religião ou espiritualidade, elas se fundem, elas se complementam, elas não são antagônicas, elas não são opostas, né? Então a gente tem aí essa habilidade de conseguir estar unindo esses dois mundos que são complementares e extremamente importantes caso você realmente queira ter uma vida plena. Só a religião, ela é importante, pode até, de certa forma, ser exclusiva, né? Mas se você quer realmente ter uma vida plena, o interessante é que você una a religião com a ciência. É porque a ciência nada mais é do que aquilo que o ser humano já alcançou da mente de Deus, né? Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Tem aí as redes sociais, tem meu Instagram, @Fábio Silva Mentoria, tem o TikTok, tem um canal no YouTube. Então a gente está aí, né, em algumas partes, né, das redes para levar esse conteúdo e poder te ajudar, para que você viva realmente um estado de plenitude. Então vamos lá? O que acontece? Primeira coisa, postura básica de todo cristão, eu acredito que de todas as pessoas, porque a gente vai ver que se não houver uma boa consciência, ocorre um desconforto, independente se a pessoa é ou não cristã ou religiosa, tá? Porque isso é algo do ser humano, não é algo do religioso, ou do servo de Deus ou do cristão. Então, a postura básica do ser humano é que ele ande em boa consciência. E a gente vai ver aqui que existem mecanismos do cérebro, da mente, que fazem com que isso, de alguma maneira, aconteça. Então, a gente vai ver aqui quais são as estratégias que a mente usa. Então, a orientação bíblica para a vida de todo servo de Deus, né, e como eu disse, né, é a realidade que todo ser humano precisa viver, porque o corpo, a mente, ela trabalha dessa maneira. Então, é viver na presença de Deus tendo boa consciência. Mas o que seria isso? Quando a gente fala assim, eu tenho uma boa consciência, ou a minha consciência vai pesar, ou a minha consciência está suja, né? Enfim, o que significa ter uma boa consciência? Então a gente vê aqui, a harmonia. Então a harmonia entre o que uma pessoa acredita, sente e faz gera um estado de coerência interna, né, ou interior, que é psicologicamente confortável e saudável. Na psicologia, esse estado ele pode ser entendido como o oposto da dissonância cognitiva e está ligado à autenticidade, integridade e boa consciência. Então, a harmonia entre o que nós acreditamos, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, o nosso estado emocional, nosso estado de espírito e também as nossas ações, essa harmonia, a gente pode dizer, estamos numa boa consciência, ou seja, aquilo que eu acredito, sinto, está de acordo com o que eu faço. Então a gente tem essa harmonia. Então, dessa maneira, a gente vive bem. Sendo que isso não significa necessariamente que a gente está bem. A gente vive bem, se sente bem. Eu me recordo até numa passagem de Provérbio, que diz Provérbio, no capítulo 1, versículo 32, que diz assim: a sensação de bem-estar dos ímpios os leva à perdição. Por que existe essa sensação de bem-estar? Porque a mente, ela sempre vai trabalhar dessa forma, que haja essa sensação de bem-estar, porque se não houver, ocorre essa, como a gente vai ver aqui, né, a definição de dissonância cognitiva,
que é esse desconforto e que pode gerar, inclusive, doenças físicas, né? Então, isso é muito grave e a mente, o cérebro, não pode manter isso, né? Eu falo, às vezes, mente e cérebro não são exatamente as mesmas coisas. A gente pode dizer aqui que o cérebro é como se fosse o hardware, né? É a parte física, digamos, é o computador que eu estou utilizando aqui agora para poder fazer essa gravação. E o software é o programa que eu estou utilizando para poder gravar as aulas e poder apresentar os slides. E esse é a mente, né? Então a mente, digamos que é o invisível e o cérebro é o visível. Então, como existe uma relação muito íntima entre os dois, por metonímia, né, que é onde a gente substitui um termo por outro e está tudo bem, né? Quando a gente fala assim, eu vou comer um prato de comida, né, ou vou comer o prato, você vai comer esse prato todo, ou você vai beber todo esse copo. A gente sabe que não vai beber o copo, vai beber o conteúdo do copo. A gente sabe que não vai comer o prato, vai comer aquilo que está no prato. Mas a gente já sabe porque existe uma relação entre a comida e o prato e a bebida e o copo muito íntima. Então é uma figura de linguagem chamada de metonímia. Por metonímia, a gente, né, como o cérebro está muito ligado, muito íntimo à mente, que a mente é a atividade do cérebro, então a gente tem aí essa forma, às vezes, de falar, né, intercambiável. Então a gente, às vezes, substitui um termo por outro, mas não são exatamente a mesma coisa, na verdade, posso dizer até que bem diferente, né? Então, assim, entendido até aqui, é importante que a gente entenda isso. Ter uma boa consciência é você estar num estado onde existe um alinhamento, uma harmonia, uma coerência interior entre o que você acredita, sente e faz, ok? Então vamos lá. Sendo que, como você está vendo aqui, ó, gerando o próprio caos. Esse estado, ele é um estado positivo? Relativamente é. Por quê? Porque é um estado onde eu me sinto bem. Mas esse estado, que muitas das vezes a gente chama até de zona de conforto, essa zona de conforto, ela não pode durar muito tempo, né? Teoricamente, não pode. Mas cada um tem o seu direito de escolher, né? Não, eu vou continuar assim, tá tudo bem, eu tô tranquilo, a vida tá andando, tem um problema aqui, outro ali, mas a gente vai, né, vai empurrando com a barriga. Então a pessoa, ela tá num estado, né, onde a gente chama de zona de conforto, e ali existe sim um alinhamento entre o que ela acredita, sente e faz. Mas você concorda comigo que se ela mudar as suas crenças, por mínimo que seja, vai ter que mudar toda a corrente, todos os elos? Então, se ela muda a crença, ela tem que mudar, ela vai mudar os pensamentos, ela vai mudar as emoções, ela vai mudar aquilo que ela faz, né? Então tem que ter todo um realinhamento, uma reorganização para que haja novamente essa coerência ou esse alinhamento. E isso, Fábio, isso é ruim? Não, isso na verdade é necessário. Por isso que aqui agora a gente vai falar sobre o quê? O caos que é gerado por quem? Por nós mesmos. Mas Fábio, se está tudo bem, se eu estou bem, está tudo alinhado, por que eu vou sair dessa condição? Vou te explicar por quê. Porque nessa condição não existe crescimento. Crescimento pessoal. Então, se você não cresce, não se desenvolve como ser, né, como ser divino que você é, criado à imagem e semelhança do Senhor, você não consegue alcançar os resultados que você tanto deseja na vida. Então, ou você, né, a gente vai ver aqui os mecanismos que a mente usa, ou você se acomoda naquela condição de vida e fala assim, não, tá bom aqui, aí tem aquela vida mediana, né, medíocre, de mediano, né, tá na média, tá? E a vida do outro, tem gente pior, né, e aí tá ali. Ou você se acomoda com isso e justifica o seu posicionamento, a sua postura diante da vida, né, a sua postura de inatividade, e aí vive daquela situação, você vai ver quais são as consequências disso, ou você realmente começa a gerar o próprio caos, ou seja, o desalinhamento dessa coerência, né, desse estado de harmonia interna. Então, ó, o que esse texto diz? Constantemente esse estado de alinhamento deve ser perturbado. É uma dinâmica observável na vida e no universo,
que o crescimento exige perturbação do estado de equilíbrio. Essa perturbação ocorre de duas formas básicas: um problema ou uma busca. Ficar parado no mesmo nível é estar na zona de conforto. Não aprendemos nada novo e, se alguma informação nova que possa perturbar esse estado surgir, bloqueamos ou minimizamos seu impacto para manutenção da consonância cognitiva. Eu chamo de consonância cognitiva o oposto da dissonância cognitiva, né? O que é a dissonância cognitiva? Se a gente tiver aqui, a gente já consegue adiantar isso aqui. Se a gente tiver mais à frente, a gente já se antecipou. A dissonância cognitiva é quando ocorre um desconforto interior por causa de um desalinhamento ou de uma desarmonia que ocorre entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos, né? Que, digamos que quebra, que rompe aquela estrutura, né, que estava certinha, bem alinhada. Então, aí ocorre ali um desalinhamento. Esse desalinhamento gera um desconforto. Então, agora é onde a gente começa a entender, agora que o negócio fica bom. Mas, Fábio, por que eu vou causar o meu próprio desconforto? Para que você cresça. Isso traz crescimento. Você entende que, se você observar a natureza, você vai ver inúmeros casos, né? Por exemplo, uma semente, ela não pode manter o seu estado, ela tem que romper. Ela tem que romper com a sua casquinha ali, e depois que foi enterrada, né, ou que foi colocada num ambiente propício, para que ela possa germinar, né, para que ela possa conseguir aí, começar a estender as suas raízes. Então ela tem que ter esse processo. A lagarta, né, quando ela se fecha no casulo, também precisa desse rompimento. Eu não sei se você já viu, de repente, ou pessoalmente, ou através de um programa, né, de TV, você já viu como que é complicado para ela romper. E eu me recordo de uma história que eu ouvi, que uma vez uma pessoa ela foi cortar com a tesoura para ajudar, e aí estragou o processo. A borboleta não voou mais. Então, aquela dificuldade, aquele processo, aquele caos, digamos assim, que foi gerado por ela mesma, porque ela que se colocou no casulo, é necessário para que ela assuma uma nova forma de vida, né? E para nós, seres humanos, também. O caos é necessário por um momento para que a gente assuma uma nova forma de vida, um novo nível de existência e de vida, né? Não só de existência, mas de vida, como eu falei inicialmente. Então, nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Então, se você olha para a sua vida, Lamentações fala sobre isso, né? Do que se queixa o homem vivente. Se você olha para a sua vida, queixe-se dos seus próprios pecados, né? Terminando aqui o versículo. Se você olha para a sua vida e você não gosta dos resultados, de repente tem área da sua vida que você até aceita, que até de repente está muito bem. De repente você olha para a área financeira, você está muito bem. De repente você olha para a saúde, está muito bem. Mas pode ser que a área dos relacionamentos, a área conjugal, talvez, não esteja muito bem, talvez esteja até sofrendo bastante. E aí você quer um resultado melhor. O que você deve fazer? Colocar a culpa no companheiro, na companheira, no cônjuge? Não. Né? Colocar a culpa na sogra, no filho, né? no sistema, no vizinho? Não. Você tem que assumir a responsabilidade daquilo ali e procurar entender como que eu resolvo essa situação, porque tem solução. Ainda que exista aí a participação de um terceiro, que é o cônjuge, ou seja, uma outra pessoa, não é você, você consegue mudar aquela situação mudando o seu comportamento e a sua atitude. É claro que para a gente entender isso, eu precisava ir mais fundo, né? Mas a gente tem uma comunidade no WhatsApp onde eu tenho a oportunidade de discutir essas ideias, de conversar com todos os membros, todos os participantes lá da comunidade. Desde já eu te convido a participar, tá bom? Se você não conhece, não sabe como acessar, na descrição desse vídeo aqui tem o link, mas você pode também colocar aí nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então aqui, ó, olha que uva bonita, né? Tudo que o homem semear também colherá. Gálatas 6:7. A gente ouve falar muito sobre isso e com resultados ruins, né? A pessoa ela fez aquilo porque ela plantou aquilo, né? Então ela está colhendo, sim, correto. Mas também a gente tem que olhar por outro lado. Se a gente não plantar aquilo que é positivo, a gente não vai colher o positivo.
Então, se eu quero colher essas uvas bonitas, eu não posso colocar, por exemplo, não gosto de maçã, mas eu plantei maçã, o que eu vou colher? Maçã. Então, eu não gosto de jaca, mas o que eu vou plantar? Se eu plantar jaca, vai dar jaca. Então, uma coisa que eu ouvi que é bem correta, né? A plantação, ela é livre. Você escolhe o que você quiser plantar, mas a colheita é obrigatória, porque a partir do momento que você escolheu o objeto de plantio, ou a semente, né? Você pode esperar que o que vai germinar, o que vai frutificar, está de acordo com aquilo que você plantou. É lei da natureza, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Se a gente quer uma nova vida, então a gente tem que ter o quê? Novas atitudes, novas ações. Mas para ter novas ações, nós precisamos fazer algumas mudanças. E é por isso que muita gente, começando pelas ações, não consegue mantê-las. Então, às vezes, a pessoa ela vai lá, não, agora, né, virou o ano, 1º de janeiro, né, 31, né? 31 começam as promessas. Não, esse ano eu vou para academia, não, esse ano eu vou fazer dieta, não, esse ano eu vou parar de fumar, não, esse ano eu vou ser o melhor pai, o melhor marido, uma melhor mãe, né, uma melhor esposa. Não, olha, esse ano eu vou me firmar com Deus de uma maneira que eu nunca fiz na minha vida. Então você vê, as promessas são muitas. Quando chega ali, primeira semana, aí já vai se arrastando. Aí na segunda semana, muitos já pararam, desistiram completamente. Muitos não passaram nem de 3 dias. E ali já, quem conseguiu durar um mês foi muito. Quando chega fevereiro, já está tudo igual de novo. Por quê? A gente vai ver isso aqui, tá? Por isso que é importante a gente conseguir viver. Eu tenho mais de 20 anos de experiência e estudo da Palavra de Deus, né? Nos últimos 8 anos, 8 a 10 anos, estudando profundamente as ciências, né? A área da saúde, estudando física quântica, estudando programação neurolinguística, entendeu? Uma série de ciências aí que colaboram, que contribuem com todo esse trabalho. Então, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que eu quero enfatizar aqui para você? Quando a gente percebe que o Senhor ele fala, não temas, o que a gente tem disso daqui? Se você está sentado vendo Netflix, tem o que temer? Não tem. Se você está jogando bola, tênis, ping-pong, videogame, tem o que temer? Não tem. Agora, se você vai para a luta, se você vai para o combate, se você vai realmente botar a cara para fazer a sua vida dar certo, aí você tem os desafios, você tem os confrontos, você tem, né, os problemas, você tem uma série de coisas para encarar. Então, são fraquezas, são limitações, né, principalmente aquilo que é interior. Os nossos maiores inimigos, eles não estão fora. Ah, mas o fulano lá me odeia. Olha, esquece o fulano. Os teus maiores desafios estão dentro de você. Você entender isso, você vai esquecer de todo mundo. Se você fala da vida dos outros, você não vai falar mais. Se você se importa com o que falam de você, você não vai se importar mais. Porque você vai estar tão ligado à sua vida, entendendo que as limitações, as fraquezas, né, toda essa murrinha que existe dentro de você e dentro de todos nós, dentro de mim, que ela tem que ser removida, que ele tem que ser lavado, liberto de tudo isso. Você não vai mais ligar para nada do que os outros falam, do que os outros pensam. Você vai querer fazer a sua parte, se posicionar como servo, como uma serva do Senhor. Então, quando você vai, aí você vê, você vai ter o confronto. Aí o Senhor fala, não temas. Aí sim a gente entende, né? Porque muita gente hoje, infelizmente, está vivendo o Evangelho, está vivendo a presença de Deus, pensando que é só igreja e para cá. É só igreja, é só ali, ó, bater o cartão, né? Não, tem ali, eu vou bater meu cartão lá, porque tem a igreja, então eu vou resolver isso aqui. Então, a gente tem que entender isso, é muito mais do que só ir para a igreja. Então, não temas que eu sou contigo, não te assombres. Você vai se assombrar com o quê? Se tá ali naquela rotina, trabalho, casa, igreja, casa e tal, não tem muita coisa com que se assombrar. Às vezes os problemas que surgem
de uma situação como essa é exatamente os problemas que querem o quê? Te dar um empurrãozinho. A gente vai falar sobre isso já. Então aqui, ó, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Ou seja, nós temos a nossa parte. A gente tem a nossa parte. E o Senhor, Ele nos ajuda. O que é ajudar? É você prestar auxílio. Então, se você ajuda, você não está fazendo por aquela pessoa. Você está dando um suporte. Você está prestando auxílio. Você está ali procurando amparar, procurando capacitar. Você está fazendo algo para favorecer, para promover o crescimento, né? Ou a superação, ou qual seja o objetivo daquela pessoa. É isso que Deus faz com a gente. Não se preocupe, orações, campanhas e tal, pode fazer, eu faço, eu recomendo, faça sim. Mas a nossa maior atenção deve estar naquilo que nós devemos fazer. Porque aquilo que o Senhor precisa fazer, tenha fé nisso, Ele já fez. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, fala que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. É só entender como tirar desse mundo 4D, dessa quarta dimensão, desse mundo espiritual e puxar para cá, para a nossa terceira dimensão. É só entender isso. Como é que a gente faz isso? Uma das maneiras, você já vai ter um caminho aqui, mas tem muito a se falar sobre isso, bom? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer, né, nessa situação, para a gente evoluir, o que é necessário? Então, está aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem resposta para as maiores indagações e mais importantes questionamentos da humanidade. Então, o meu povo é destruído porque falta o quê? Faltou o corinho de fogo, faltou o pandeiro, faltou louvor, faltou grupo de coreografia. Tudo isso, posso dizer, é importante? Pode ser sim. Mas o fundamental, e que infelizmente hoje existe uma carência, uma deficiência muito grande dentro do povo de Deus, também, que deveria ser um povo muito esclarecido, mas há uma deficiência de conhecimento, uma necessidade muito grande de conhecimento. Mas, Fábio, conhecimento de quê? Conhecimento de tudo. Paulo, ele diz na primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, eu bem me recordo, acho que o versículo 21 diz: examinai todas as coisas, retém o que é bom, examine tudo, aprenda sobre tudo, porque viemos para governar. Gênesis 1:26 fala sobre isso. O Senhor, Ele nos criou a sua imagem, e a primeira coisa, a primeira ordem que Ele deu em relação à nossa existência, à nossa vida, é domine, ou seja, governe, se você for ver no original. Então é governar, é dominar, é exercer autoridade. Mas como que a gente exerce essa autoridade? O Senhor, Ele falou: aquele que quiser ser grande no reino dos céus, sirva. A gente exerce o nosso governo servindo. Quanto mais a gente serve, maior a gente fica no reino de Deus. É muita coisa, muita coisa. Aqui eu não tenho muito tempo, não quero prolongar muito nesse vídeo, para que você entenda essa essência aqui que eu estou passando, e aí lá na comunidade a gente continua a nossa conversa, tá bom? Então, Oséias, perdão. E por que adquirir conhecimento? Porque para adquirir conhecimento existe um preço. Claro que existe um preço. Você tem que parar, você tem que se organizar, a vida corrida do jeito que está. Eu entendo, às vezes 1, 2, 3 filhos ou mais. Às vezes a pessoa do sexo feminino, de repente você seja mulher, então ainda tem o marido, né, que geralmente ainda tem que dar uma força, né? Então aí é roupa, é casa para ver, né? Enfim. Então a rotina fica muito agitada. Paga-se um preço? Paga. Se você quiser aprender, se você quiser crescer, você vai ter que parar para ouvir alguém, né? Você pode aprender, claro, com os seus erros. O tempo, ele é um excelente mestre. O problema é que ele mata todos os seus alunos. Então você vai aprender com o tempo, quando você vê assim, poxa, hoje isso já acontece. Vai me dizer que não acontece com você. Você não pensou assim, poxa, eu queria voltar aos meus 20, 15 anos de idade, 18, de repente, mas com a mente que eu tenho hoje, ou seja, o aprendizado que você recebeu de acordo com o tempo, ou até mesmo a respeito daquilo que você já estudou também, né? Você
também adquiriu conhecimento, você tem uma bagagem hoje, e aí você pensa, poxa, se eu voltasse lá atrás, eu tomaria decisões diferentes, né? Apesar de que eu não quero reforçar esse pensamento aqui não, tá? Não estou dizendo que isso é certo, porque se você pensar assim sempre, isso pode fazer com que você carregue uma culpa, carregue um peso, que não é bom, inclusive para a sua saúde. Então você viveu o que tinha que viver. E o Senhor, Ele transforma, seja o que for, mas Fábio, eu vivi longe da presença de Deus. Ele transforma a maldição em bênção. Ele faz com que aquele período, estou dizendo por experiência própria, tá? Então ele faz com que aquele período, ele seja um período produtivo, valioso para essa pessoa que hoje você se tornou. Bom? Então entenda isso. Eu sei que não é fácil, para mim não foi. Eu passei anos e anos da minha vida remoendo certas coisas em relação aos meus próprios comportamentos, mas é importante, deixa ir, deixa embora, tá bom? Essa coisa da culpa, tudo foi importante e te transformou na pessoa que você é hoje. Se você está aqui é porque você busca crescimento. Você chegou num ponto, né, que você tem interesse realmente em se tornar uma pessoa melhor e em se tornar o protagonista da sua vida. Então, aprender tem um preço, crescer tem um preço, mas a ignorância também tem um preço. Então é importante, né? Quanto menos nós sabemos, mais complicada a vida fica, né? Imagina, a pessoa não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar a resistência de chuveiro, não sabe trocar um bujão de gás, não sabe fazer comida. Se ela for morar sozinha, o que faz? Não faz, né? É difícil. Então tem que saber, tem que aprender. E quanto mais se aprende, mais fácil a vida vai ficando. Então eu já vi inúmeras imagens, frases compartilhadas, falando uma coisa realmente que é muito certa, né? Não é a vida que ficou mais fácil, nós que ficamos mais fortes, ficamos mais capazes, né? Ficamos mais aptos, mais idôneos. Então agora a gente tem habilidades que a gente não tinha. Então vai facilitando, agora a gente tem uma mentalidade que antes a gente não tinha. Hoje a gente não se importa com muita coisa, né? Ou pelo menos não deveria. Então acredito que você que está me assistindo aqui, esse conteúdo, geralmente não é o jovem, não é o adolescente que vai parar para ver esse conteúdo. Então você já deve ter ali mais ou menos, ali, no mínimo, ali uns 30 anos, né? Você que está vendo aqui esse vídeo, essa aula. Então a gente precisa desse ponto para crescer, tá? Então vamos lá. A diferença entre o que sabemos e o que não sabemos é infinita, né? Então a gente tem aqui 1% de tudo que a gente precisa aprender para escancarar. Então a gente tem aqui 1%, e aqui o conhecimento que a gente ignora, a informação que a gente ainda não conhece, gigante, né? Infinita, muita coisa. Então desse 1%, se a gente amanhã aprende mais um pouquinho, aí depois aprende mais um pouquinho, semana que vem mais um pouquinho, mês que vem mais um pouquinho, e vai somando, aí esse 1 já vai saindo para 2, aí já vai se torna 5, aí já vai se torna 10, e assim vai. Até que vai chegar um momento que aquilo que você gostaria de ter ou de resolver, vai se resolver, porque você cresceu, né? A gente vai ver isso, inclusive, tem uma frase de Einstein que fala sobre isso. Vamos lá. Conhecimento e poder de ação. A gente está falando muito sobre aprendizado, sobre amadurecimento, né? Mas vamos ver aqui, vamos entender isso com base nas Escrituras. Então, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Então, qual é a orientação aqui? É que a gente cresça no conhecimento, mas também cresça na graça. Então, a gente também vai ter que alinhar isso aqui. Sabe por quê? Você provavelmente, vou colocar assim, você conhece, né? É aquele primo, né? Não é você não, é o primo. E você conhece aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Aquela pessoa que de repente tem que ter disciplina, mas ela não consegue. Aquela pessoa que de repente tem que ter constância, mas ela não consegue. Aquela pessoa que de repente tem que deixar de comer alguma coisa, mas não consegue. Então, aquela pessoa que de repente tem que ser mais calma, mas não consegue. Então tem uma série de hábitos, né, de características que a gente precisa absorver, assimilar, e que a gente não consegue. Não é tão simples. Simplesmente vou lá e não vou fazer, né? Então a gente precisa ter o quê? Poder de ação. Poder de ação. E a graça aí é esse poder de ação. É essa capacidade que Deus nos dá
para conseguir aplicar o conhecimento que a gente recebeu. Porque imagina se a gente cresce só no conhecimento. Aí o conhecimento vai lá em cima. A gente vai ver isso aqui visivelmente. Eu vou colocar para você, vai ficar muito didático. Então vai lá em cima o conhecimento. Mas eu não consigo praticar. O que acontece? O que a gente conversou aqui? Dissonância cognitiva. Eu sei muito, pratico pouco. Vou ficar como? Consciência pesada. Poxa, não tinha que fazer aquilo, mas fiz. Não tinha que fazer aquilo outro, mas fiz. Não tinha que fazer aquilo outro, mas fiz. Ai, meu Deus, eu não consigo. Nossa, realmente, eu não presto para nada. Eu não sei o que e tal. Tá vendo esse desconforto? Aí entra o que é chamado de viés de confirmação para minimizar e equilibrar a coisa, minimizar o impacto daquela informação. Aí chega um momento que, mas também nem é tão ruim assim, né? Isso que eu faço também, todo mundo faz, né? Então aí você começa a se justificar, porque tem que haver um equilíbrio, porque esse desconforto, você não consegue arrastar isso por muito tempo. Se você arrastar isso por muito tempo, você vai gerar, inclusive, como eu falei, problemas físicos, você vai adoecer, não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Então aqui, olha como é que vai ficar didático agora a situação. Você tem um nível de conhecimento, nós temos, vamos supor, você já aprendeu muito, já teve diversas experiências, você já está no nível, sei lá, 1000, mas para nós aqui, vamos partir do nível 1, bom? Então vamos lá. A gente está no nível 1 de conhecimento. Vamos supor que tudo que a gente sabe hoje, a gente consegue colocar em prática. Eu sei que eu tenho que ter disciplina, eu sou disciplinado. Eu sei que eu tenho que ter constância, eu estou ali, sou constante. Eu sei que eu sou perseverante, sou constante. Eu sei que eu tenho que ser resiliente, estou ali, superando os desafios, de pé, firme, e eu sou resiliente. Então, eu tenho um nível de conhecimento, né? Vamos colocar aí na parte da saúde, eu como naturopata trabalho muito com esse assunto. Então, eu sei que eu tenho que caminhar todos os dias, eu vou. Eu sei que eu não tenho que comer glúten, leite e tal, eu não como, só como aquilo que é nutritivo. Tá vendo? Então vamos supor que a gente está nesse nível. Se a gente não está, se existe conhecimento em nós, mas não existe poder de ação, então significa que a gente tem que elevar o nosso poder de ação. A gente vai ver isso aqui. Vamos supor que estamos no 0 a 0 ou no 1 a 1. O que a gente conhece nesse estado atual hoje, né, você e eu, o que a gente conhece, a gente pratica. Então aí, 1 a 1. Então tá kit. Isso faz o quê? Lembrando lá do início, gera uma boa consciência. Então, tudo que eu sei que eu tenho que praticar, eu pratico. Então isso gera uma boa consciência. Tô de boa. Algumas coisas a gente precisa entender a partir disso para a gente começar a evoluir. Primeira questão, sobre o conhecimento. Então, a gente vai ver aqui. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o sábio, o coração sábio, saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então, vamos lá. Conhecimento não é só sobre o que fazer, mas como fazer o que eu tenho que fazer e quando fazer o que eu tenho que fazer. Vamos supor, eu gosto do exemplo do bolo. A gente vai fazer um bolo. Aí eu sei o que eu quero fazer. O que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer? Um bolo. Eu vou vontade de comer um bolo de chocolate, por exemplo. E ali, como faz o bolo? Eu não posso. Se eu partir daquilo que eu sei na minha mente, o bolo não vai ficar muito bom. Eu mesmo, Fábio, falando de mim mesmo, não sei fazer bolo. Não olhando, né? Não tem receita na cabeça. Se eu pegar a receita, eu até faço. Mas, assim, fazer um bolo, vamos embora. O que me vem em mente que tem um bolo? Farinha, tem manteiga, tem ovos, tem açúcar, tem um achocolatado, ou cacau, enfim. Basicamente é isso. Aí bate ali e tal, e bota no forno, deixa por um determinado período. É o como e o quando. Né? O quando também pode entrar nessa parte, mas eu vou dar outro exemplo. Então ali, e o como se refere aos ingredientes, a quantidade dos ingredientes, a medida, né, de cada um, como que aquilo ali vai ser batido, porque também tem isso, você bate para um lado e depois você bate para o outro, acho que tem um negócio também que sola, não é isso?
De repente você sabe fazer mais, sabe fazer bolo mais do que eu. Então, a gente tem ali, não, já sei, vou fazer. Mas se for, de repente, assim, de cabeça como eu, pode não sair muito bem. Ou seja, eu tenho que aprimorar o como. Mas vamos pro quando? Botei no forno. Agora tem o quê? O tempo de forno. Eu sei, acho que mais ou menos, acho que uns 40 minutos. Né? Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. E aí você coloca o bolo ali e você tem que deixar um tempo. Se você tirar ou abrir para ver, ficou curioso e tal, aí não sei, de repente sentiu um cheiro, eu tô com fome, será que já tá bom? Aí você tira ali com 20 minutos. E você coloca de novo, até onde eu sei, vai o quê? Só lá. Então, não respeitou o tempo. Então tem que saber o que fazer, como fazer, quando fazer. De repente, dentro desse assunto do bolo ainda, chega uma pessoa na sua casa e fala assim: Fábio, fulano, nosso amigo, não tem? Eu falo: tem, o que houve? Acabou de falecer. Eu falo: poxa, que pena, vem aqui que eu vou fazer um bolo. Não é a situação para o bolo, então também não é o tempo de estar fazendo bolo. Bolo é para situações festivas, né? Geralmente, pelo menos na nossa cultura, né? Então, a gente não faz bolo, a pessoa morre, vamos fazer um bolo, vamos dar uma festa. Não é assim. Então tem o tempo certo para poder fazer aquilo que a gente tem que fazer e o modo, né? Então não é só fazer. Às vezes eu falo para a pessoa: não, você tem que fazer um jejum. Mas eu já faço. Tá, mas faz como? Por quanto tempo? Tá entendendo? Como é que é muito mais complexo? Eu oro. Mas ora como? Quanto tempo? Daniel orava 3 vezes, né, por dia. E ele era um homem super ocupado. Será que a pessoa orando uma vez por dia é o suficiente para ela fazer uma manutenção e uma otimização do seu relacionamento com Deus, buscar fortalecimento, buscar clareza mental, né? A oração cientificamente, ela tem os seus efeitos cognitivos comprovados, né? Então a oração é algo extremamente poderoso, não só mexe com o mundo espiritual, mas também com o mundo material e com a nossa cognição, nosso ser como um todo, né? Então, conhecimento, é importante a gente ter esse entendimento sobre aquilo que a gente precisa fazer. Já a graça, que é o poder de ação, eu separei esse versículo aqui, esse texto que diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, tá vendo que aqui existe o conhecimento. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo, Fábio. Eu sei ali, eu já fiz curso, já li livro, vejo todos os dias esse tipo de informação, mas eu não consigo fazer. Então, não adianta, o conhecimento só isolado, ele não gera resultado. Tá? E aí, um outro ponto em relação ao poder de ação é esse aqui, é a constância. Não adianta fazer um ponto no tempo. Eu tenho que me alimentar bem, aí vou lá e faço um almoço saudável. Não vai me trazer saúde. Eu tenho que ganhar músculo, aí vou um dia para academia. Não vai me fazer ganhar massa muscular e nem perder massa gorda, né? Então, a constância, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 7 e 8. Então, quem é inconstante não consegue, não alcança os objetivos. Porque começar, você tem que ter iniciativa, que muitos já não têm. Então, se você tem iniciativa, já é um grande passo. Mas você também tem que ter o que a gente chama de acabativa, né? Então, você começou, agora termina. Você só não vai terminar se você, no meio do caminho, você perceber que, poxa, calma aí, eu posso fazer algo melhor, eu posso fazer algo diferente, eu posso fazer algo de uma forma melhor. Então, aí você muda no processo. Às vezes vai mudar completamente de objetivo, inclusive de meta. Mas, se não for esse o caso, você tem que começar a iniciativa e terminar a acabativa, tá? Então, esses pontos aqui para a gente poder considerar em relação a conhecimento e constância. Por quê? Porque aquilo que a gente tem que trabalhar, tá vendo aqui, essa estrutura? Linda, né, por sinal. Então, muitas colunas, uma estrutura lá com os desenhos, né, com as imagens que foram moldadas e tudo mais, foram esculpidas, né? Então a gente tem essa estrutura, esse teto, digamos assim.
Quem que dá suporte para isso? São as colunas. As colunas são os nossos hábitos, que vão dar o suporte para que aquilo que a gente deseja permaneça na nossa vida. Se você começa a tratar, por exemplo, vamos colocar uma situação normal, tá? De repente você pode morar com uma pessoa muito complicada, mas numa condição normal, você trata uma pessoa bem, você vai receber aquilo de volta. Então, aí você muda, né? Vamos supor que você é irritado e aí qualquer coisa dava patada, mas você muda. Aí começa a tratar bem. O que você vai receber? Você vai ter o retorno, né? Teoricamente, você vai ter o retorno. Estou dizendo em casos, né? Na maioria dos casos. Tem casos e casos, né? E aí você vai ter o retorno. Enquanto você for daquele jeito, amigável, né? Companheiro, gentil, amoroso, você vai ter esse retorno. A partir do momento que você começar a invocar de novo, acabou. Então o resultado que você quer, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, eles têm que ser mantidos por hábitos positivos, hábitos saudáveis. Seja para a saúde financeira, seja para a saúde dos relacionamentos, seja para a saúde do seu ser como um todo, corpo, alma e espírito, seja para a saúde do seu relacionamento com Deus, da sua aliança com o Senhor. Os hábitos, que são aquelas práticas diárias, né? Aquilo que a gente realiza constantemente, diariamente, esses hábitos, né? Às vezes semanalmente, esses hábitos, eles pode ser até mensalmente, anualmente, por exemplo. Algumas igrejas, por exemplo, elas celebram a ceia do Senhor uma vez por ano, né? Eu também faço assim, mas deve ter um outro assunto. Então, ali é um hábito anual, né? Mas a maioria são dia sim, dia não, ou diário, sempre ali executando. Enquanto você estiver mantendo os hábitos, a estrutura está tranquila. Agora, tirou os hábitos, então você já começa a sofrer o risco, e uma hora ou outra a estrutura vai desmoronar, tá? Então, minha recomendação para você nesse momento: cultive bons hábitos. Pare, reflita e veja direitinho quais são os hábitos que constam aí no seu dia a dia, tá? Então vamos lá. Conhecimento, poder de ação. Você tem o nosso conhecimento e o poder de ação, vamos lá, de novo voltando, está alinhado, vamos supor que está alinhado. Esse conhecimento que nós temos hoje, somado às atitudes que nós estamos tomando, está nos dando o resultado X. Como eu falei, pode ser em todas as áreas, tudo pode estar negativo, ou uma ou outra. Então, de repente, você tem lá as básicas: área espiritual, saúde, relacionamentos e finanças. Então, você tem esses quatro fundamentos. Qual que não está boa? Qual que você quer melhorar? Qual que você quer galgar? Novas condições, novas posições? O que você deseja nessas áreas? Tem área que está numa situação precária? Então, você vai avaliar. Então você vai avaliar a área, vai ver, não, eu quero mudar isso aqui. O sabor, né? Usa essa analogia. Qual é o sabor? Tá doce, tá amargo, tá azedo, tá estragado, né? O que você está sentindo quando você prova? Ou seja, você imagina tudo que está acontecendo nessa área. O que você está imaginando? Sente o sabor disso. É ruim, é azedo, é amargo, é estragado? Então você precisa mudar o quê? O outro? Precisa mudar o presidente da nação? Precisa mudar o governador, o prefeito, o presidente da associação? Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Então, para mudar o resultado, nós mudamos. Enquanto a gente mantiver essa condição, tá ali 1 a 1, nível 1 conhecimento, nível 1 poder de ação, tá ali, não tem mudança. Lembra? Não tem mudança de resultado, né? Porque não tem mudança de ser. Lembra que a gente falou no início? Se não tiver mudança no nosso ser, se a gente não crescer no conhecimento e na graça, não tem mudança de vida. O resultado continua sendo X. A meta está aqui em verde, ó, no cantinho inferior direito aqui da sua tela. O resultado que você quer é XY, mas o resultado está X. Por quê? Porque o conhecimento e poder de ação está no nível 1. Como que a gente muda o resultado X? Ó, conhece esse camarada aí? Esse é o famoso Albert Einstein. Então, ó, uma das frases, né, que são atribuídas aí ao Albert Einstein, cientista famoso: loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.
Se você continuar sendo quem você é, pensando como você pensa, acreditando no que você acredita, sentindo como você sente, fazendo o que você faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não adianta reclamar, murmurar, chorar, espernear, dormir, acordar. Nada. Se mudar, eu tenho que mudar desse lugar porque minha vida vai mudar. Não vai mudar. E se por um momento mudar, logo ela vai voltar a ser a mesma coisa. Prova disso é uma pesquisa, além da palavra de Deus que fala, né? Que quem tem, recebe e ganha e fica com mais. Parábola dos talentos, Mateus 25. E quem não tem, até o que tem é tirado. Você vai entender. Pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu que a cada 10 participantes, 10 ganhadores da cena, milionários, né, que ficaram milionários, depois de 10 anos, 9, cadê meu? Deixa eu ver se você está vendo aqui. Vou botar aqui na frente da tela. 9 pessoas que tinham ficado milionários depois de 10 anos, a cada 10, 9 estavam mais pobres do que antes de ganhar os milhões da cena. O que é isso? É a palavra de Deus se cumprindo. Se você não tem em si, por mais que você consiga fora, você perde. Olha que interessante. Então, se você quer um crescimento, se você quer um resultado na sua vida duradouro, se você quer prosperar nas áreas da sua vida, você precisa trabalhar fora, sim, mas com foco para dentro, na mudança interior, mudando crenças, mudando pensamentos, mudando sentimentos, e aí você vai mudar também as suas ações. Tem um trabalho nessa mudança, tem um trabalho que tanto começa do início para o final, como do final para o início. Você trabalha nas crenças, muda comportamento, você trabalha no comportamento, você muda as crenças, você dispara, né? O neurônio dispara. Então você está ali, tem uma sinapse, tem uma comunicação entre um neurônio e outro, você começa a se comportar de uma forma, o neurônio ele vai disparando, aquela comunicação ela vai se firmando, ela vai afetar lá no teu subconsciente quem você é. Olha que interessante. É neurociência. Então vamos lá. Percebe aqui, continuou 1 a 1. O resultado continua. Agora, tá vendo a setinha aí? Então, tá ali. O que a gente vai fazer? Vamos mudar agora isso aqui, vamos crescer. Se você não crescer por si, você pegar e falar, não, eu vou adquirir conhecimento, eu vou sair da inatividade, eu vou sair desse estado de inércia, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou colar com sábio, né? Então, você vai crescer. Vamos lá. Cresceu. Olha só, foi pro nível 2, mas o resultado não mudou. Tá vendo aqui, antes estava no nível 1, o resultado era X. Cresceu no conhecimento, o resultado continuou sendo X. Porque crescer no conhecimento não muda resultado de vida. Crescer no conhecimento não muda resultado de vida. Você vai ter que agir em cima daquele conhecimento que você recebeu. E aí, a gente já falou aqui, dissonância cognitiva, né, que é esse desconforto psicológico, quando ocorre aí a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos reler aqui. Desconforto psicológico ocorre quando uma pessoa mantém 2 ou mais cognições conflitantes. Pode ser crença, atitude, comportamento que são contraditórios. Por exemplo, a pessoa que fuma, mas sabe que fumar faz mal, pode experimentar dissonância. Até que chegue um ponto que ela diga o quê? Nada. Meu avô morreu com 100 anos e fumava, entendeu? Ela tem que dar um jeito para ter um equilíbrio, porque voltar ao alinhamento. Ou ela vai minimizar ou bloquear completamente aquela informação, ou minimizar o impacto dela, ou ela vai ter que atender a esse novo estado mental. Porque se ela descobriu ali, houve época, hoje é óbvio, né, que o cigarro ele mata, causa câncer, uma série de problemas. Mas não foi tão óbvio assim. Inclusive, pessoas que eram da igreja fumavam de boa, sem problema nenhum. Então, não tinha problema nisso. Mas, hoje a gente sabe, está mais do que comprovado, que cigarro é extremamente prejudicial. Então, a pessoa que começa a fumar e que vai pegando essas informações, vai sabendo disso, na verdade, ela nem quer saber. Ela nem quer saber. Se você for falar assim, olha, tá aqui um estudo, manda para a pessoa que fuma, um estudo dizendo aqui o que acontece com os fumantes. Ela não vai ver. Ela não vai ver. Faz essa experiência. Por que ela corre disso?
ela não quer experimentar a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um desconforto psicológico. Ninguém quer experimentar desconforto, a não ser que a pessoa decida crescer. Não, eu decidi. Aí a pessoa ela vai passar por esse desconforto, mas vai chegar uma hora que ele acaba. E aí fica zona de conforto. Aí fica um pouco, usufrui, desfruta daquele período, daquele nível, daquela conquista. Aí depois, de novo, gerando o próprio caos. Não foi isso que ele falou? Gera de novo, vai, cresce. Aí você vai adquirir um outro conhecimento. E aí você vai ver que as suas ações, elas estão aquém desse conhecimento novo. Então agora você vai ter que subir, agora você vai ter que elevar o seu poder de ação para nivelar de novo. Entendeu? É assim que se cresce e é assim que se transforma uma vida. Tá? Então vamos lá. Então, aqui, dei ênfase aqui agora eu envolvi aqui. Resultado X continua. Conhecimento só não adianta. Ah, Fábio, mas eu fiz curso, eu fiz livro, eu fiz mentoria, eu fiz... Não importa. Participei de imersão, não interessa. Se não pegou aquele conhecimento e tornou ele prático, ou seja, adquirindo poder de ação para implementar na sua vida, não valeu de nada. O resultado vai continuar sendo o mesmo. Tá? Então como é que a gente muda? Nivelando. Se o meu conhecimento foi para o nível 2, o meu poder de ação tem que ir para o nível 2. Se eu aprendi alguma coisa que quando eu fui colocar em prática, eu percebi que eu não tenho poder de ação, eu não tenho energia suficiente para manter aquele hábito, então eu tenho que fazer alguma coisa. Vou falar brevemente sobre isso, mas a gente continua lá na comunidade, tá? Você que ainda não entrou na comunidade, você entra, acessa o link, aproveita que está gratuito ainda. Então, acessa, entra lá que a gente vai discutir todas essas ideias aqui para poder tirar suas dúvidas e fazer você se desenvolver. Tá? Então, como que você vai alcançar esse estado de graça? Você tem que subir, você tem que aumentar o seu nível de graça, o seu poder de ação. Antigamente, eu não conseguia fazer muita coisa que hoje eu faço. Mas hoje eu faço por quê? Porque eu aumentei meu poder de ação. Tá? Então, nesse nível, aí, tá vendo como o resultado mudou? Deixou de ser X. Agora eu consegui o resultado XY que eu queria. Você conseguiu o resultado XY que você queria. Tá vendo? Então, resultado X, ou seja, se a gente for ficar nessa mesma condição nossa, por muito tempo, no mesmo nível, gera aumento da gravidade e acúmulo de problema. Já viu aquela pessoa, os problemas vão acontecendo? É um primo, não é você não, tá? Fica tranquilo. Então, tá vendo? Aquela pessoa que o teu primo lá, que fica empurrando com a barriga, os problemas acontecem, ele não quer se desenvolver, não quer aprender, ele fica ali naquela média, tá tudo bem? Então, isso é certo. Essa configuração de vida é certa. Vai acontecer isso aqui, um monte de entulho em breve. Entulho de quê? De problema. Muito problema acumulado. Por isso que o convite do Senhor lá em Mateus 11:28 é: vinde a mim todos vós estáis sobrecarregados. Ué, mas existe uma carga, não existe? Existe. Jesus ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. Então, carregue a sua cruz e venha. Então, a cruz ela não traz uma carga? Traz, mas não traz uma sobrecarga. A sobrecarga ela acontece quando os problemas vão surgindo, e problemas não são ruins, tá? Os problemas eles são indicadores de que a gente precisa crescer. Primeiramente, eles são indicadores que a gente precisa crescer e eles são estímulos. Porque quando um problema acontece, você pensa assim, poxa, eu tenho que resolver. Você não vai conviver com aquele problema. Se você quiser conviver com aquilo ali, você vai ver, vai se acumular, ou você já experimentou, né? Então, vai se acumular e vai aumentar a gravidade dos problemas. Você começa ali, tô sentindo um desconforto no estômago. Beleza, nada demais, vou tomar um omeprazol. Aí a coisa está se agravando, você está ali só trabalhando sintoma. Aí daqui a pouco o omeprazol não está dando mais, não está dando, volta no médico. Aí já passa um outro medicamento que é mais forte. Aí daqui a pouco não dá mais. Daqui a pouco quando você vai ver, você tem um rombo no estômago, você tem um câncer de esôfago, você tem um problema porque você não quis resolver. Você só trabalhou sintomas, você só foi silenciando o corpo. Então isso em todas as áreas, né? Às vezes, quando chega ao ponto, por exemplo, o relacionamento, quando chega ao ponto do divórcio, não foi, na maioria das vezes, não é de um dia para o outro. Aquilo ali é uma corrosão que vai acontecendo diariamente, durante os meses, durante os anos. Chega um momento que um ou outro fala assim, chega, eu não aguento mais.
Entendeu? Então é o acúmulo. Esse é o mistério maior. Então, ó, a partir dessa carga de informação, que eu espero que tenha sido muito útil para você, você tem alguns caminhos. Você pode resolver não fazer nada, você pode resolver simplesmente fazer com que esse seja mais um vídeo que você viu, né? Mais uma aula que você assistiu, tá bom, agora eu vou colocar outro vídeo aqui. Ou você pode parar para refletir profundamente sobre o que você acabou de ouvir e o que você vai fazer a partir de agora. Então o convite que eu tenho, Fábio, estou perdido, não sei por onde começar, as coisas que eu vejo por aí, tudo tem que pagar. Olha, aqui, ó, Instituto Sinapse de Aprendizado, a gente está lá para te receber, para te apoiar, para fazer você vencer, para promover um ambiente de produtividade, um ambiente de mudança, um ambiente de transformação, para você se tornar a sua melhor versão, para você retirar as cascas que existem, que colocaram geralmente na sua infância, sobre quem você é, sobre suas capacidades, sobre aquilo que você merece, e você se revestir, como diz a Bíblia lá no livro de Efésios, se revestir do novo homem criado à forma de Deus, né? Se você quer isso, você dá esse passo significativo para a sua vida, a gente vai estar ali te apoiando nesse ambiente acolhedor, para que você tenha total condição de mudar de vida rápido. Olha, não pensa que é assim, então eu vou ter que, de repente, meses... Olha, o que eu vivi já na presença de Deus, o que eu aprendi por estudo e experiência, me deu condições de trabalhar hoje de uma forma que a gente consegue gerar resultado imediato. Quando eu falo imediato, é imediato. Se você serve ou não serve a Deus, entenda uma coisa, você pode ter resultado imediato. Que resultado imediato é esse? Pode ser externo? Pode. Interno é mais imediato ainda. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz uma aliança com o Senhor, eu levantei a minha mão e fiz a minha confissão de fé, eu estava num estado que eu nem sabia que eu estava. Eu estava pesado e não sabia. É aquela pessoa que você fala assim, tá pesado, hein, cara? Poxa, você tá azarento, as coisas só dão errado. Eu estava assim. Eu estava pesado, energeticamente, e não sabia. E eu pensava que aquilo ali era a forma de viver. Isso aqui é normal. Mas não era. E quando eu fiz essa aliança, que eu me conectei com o Senhor, que o Senhor me lavou, eu senti uma alegria, foi imediato. Se você não sentiu isso quando você fez uma aliança, de repente a oportunidade é agora. E você entender quais são os mecanismos, como que a gente se aproxima, como que a gente se une com Deus, uma ligação poderosa. Então, eu quero desde já te dar os parabéns, porque se você chegou até aqui, é porque você realmente quer mudança. E se você quer dar esse passo além, não vou te vender nada. Vai lá para a comunidade, participe, se envolva, tira dúvida, tá? Faz ali aquilo que você achar que é necessário para o seu crescimento. A gente vai estar ali para te apoiar. Deus te abençoe. Espero que você nos apoie aí compartilhando, deixando o link, se inscrevendo no canal, comentando o que mais te chamou a atenção, né? Fala com a gente. Deus te abençoe grandemente. Você tem uma vida maravilhosa, vida abundante que o Senhor prometeu. Fique com Deus. Um forte abraço.